Saudações. Terminei de edificar uma atividade educacional aqui no WordWall. Coloquei o cabeçalho da escola. Deixa eu colocar em tela cheia. MF Cirita Bastos Garcia, professor PC4 Pablo, locutor que os fala. Simulado sobre ciências humanas. PAEPS, turma, 5º ano. Na imagem, o que podemos observar? Aqui temos as alternativas, né? Tem ali uma embarcação. O que o aluno vai observar aqui? Produção de alimentos, produção de eletricidade, represa de abastecimento ou deslocamento de pessoas? Deslocamento de pessoas. A imagem apresenta uma atividade muito saudável no estado do Espírito Santo. Que atividade é esta? Prática esportiva. O ritual que aparece na imagem é realizado em um ou uma. Essa atividade pode ser edificada no Google Forms também. A resposta aqui é aldeia indígena. Vai economizar papel A4. Você não vai Estima-se que precisar... a comunidade pomerana no Espírito Santo seja composta por aproximadamente 145.000 pessoas, sendo a maior concentração de pomeranos no Brasil. A valorização do evento apresentado na imagem contribui para... Preciso conhecer essa festa, hein? Bom, então, lembrando, esse tipo de atividade educacional vai permitir que você não tenha gasto com papel A4, né? Nem tinta de impressora. Então, vamos pedir para ler de novo aqui. Estima-se que a comunidade pomerana no Espírito Santo seja composta por aproximadamente 145.000 pessoas, sendo a maior concentração de pomeranos no Brasil. A valorização do evento apresentado na imagem contribui para A diversidade cultural. a ladeira da Penitência, que é um dos acessos ao convento da Penha, é bastante arborizada. Qual a relevância das plantas para o equilíbrio ecológico? Bastante arborizada e íngreme também, né? Diga-se de passagem. Então, a importância. Qual a relevância das plantas para o equilíbrio ecológico? Está aqui. Além das trocas gasosas, também servem de alimentos para os animais herbívoros, servem de abrigo para muitos animais, ajudam a controlar o clima. No que tange os pontos cardeais, onde o Sol nasce e se põe. Nasce no leste e se põe no oeste. O Congo é uma forma de expressão com raízes afrodescendentes que integra percussão como a casaca, dança coletiva, é praticado nas comunidades costeiras e quilombolas. A preservação da forma de expressão apresentada na imagem e descrita no texto é importante para a Valorização das diversidades culturais. O local urbano que aparece na imagem é um centro de compras. Em comparação com a imagem 2, a imagem 1 possui como característica principal preservação de áreas verdes. A mais óbvia herança lusitana para a cultura brasileira é, claro, a língua oficial. A terra de Camões teve inúmeras outras contribuições para a nossa identidade nacional, que de tão misturadas a história e a cultura brasileira, às vezes fica difícil de separar uma da outra. A herança brasileira descrita no texto está relacionada com o povo de origem portuguesa. A Romaria dos Homens reúne mais de 1 milhão de fiéis em Vitória, no Espírito Santo. Que tipo de movimento é este? Procissão religiosa. O bairro apresentado na imagem por sua função principal é caracterizado como área de Moradia popular. Esse mapa do estado do Espírito Santo apresenta Fator climático. o problema urbano que aparece na imagem é denominado como Superlotação dos transportes. Mas não é aqui no meu estado não, isso.
Graças a O Deus tipo que de não. construção urbana que aparece na imagem é caracterizado como O tipo de construção urbana que aparece na imagem é caracterizado como edifício vertical. Atualmente, o ser humano explora diferentes fontes de energia, como o sol, o vento e a água. A figura representa um tipo de usina hidrelétrica, onde a produção de energia elétrica é gratuita e renovável, mas sua construção pode causar profundos impactos sociais e ambientais na região. O impacto causado por este tipo de geração de energia é a alteração dos ecossistemas. Faltando um ponto aqui, depois eu coloco. a camada indicada pelo número 1 é a A atmosfera. A biotecnologia utilizada para produzir plásticos biodegradáveis, tem que juntar isso aqui, biodegradáveis, realiza transformações de materiais como amido de milho e açúcar de cana-de-açúcar por meio de algumas bactérias. Apesar de ainda resultar em um produto mais caro do que o plástico comum, feito com matéria-prima de origem fóssil, o plástico biodegradável é vantajoso para o meio ambiente. Essa vantagem tem como explicação o fato de esse produto ser degradado com mais facilidade. o processo de separação entre substâncias sólidas e líquidas, representado na imagem, é o de Filtração. A energia é obtida a partir de recursos naturais. Hoje, nossa principal fonte de energia é o petróleo, um combustível fóssil e não renovável. Por isso, precisamos desenvolver tecnologias utilizando recursos renováveis, com produtos como etanol, álcool, por exemplo. Esse produto é considerado um combustível renovável, porque é retirado das camadas profundas do solo, não fabricado artificialmente por seres humanos, resultante da decomposição de dejetos animais, produzido a partir de fermentação de produtos vegetais. Produzido a partir de fermentação de produtos vegetais. É comum vermos abelhas pousadas em flores coloridas. Esses insetos se alimentam do néctar das flores e espalham seu pólen. A relação representada nas imagens é boa para a flor e para a abelha. A abelha se alimenta e ajuda a planta a se reproduzir. A decomposição é um processo natural feito com a ajuda de bactérias e fungos e é responsável por estragar, entre aspas, os alimentos. Apesar disso, ela é muito importante para manter a vida em nosso planeta, porque devolve os nutrientes ao ambiente. O sistema do corpo humano que possui a capacidade de captar esses estímulos é o nervoso, sistema nervoso. Em uma ocasião de festa, o organizador precisava servir grandes quantidades de água gelada para as convidadas. Assim, ele encheu várias garrafas de baré com água até a borda e as colocou no congelador. Na véspera da festa, no dia seguinte, a água das garrafas tinha congelado e, para sua surpresa, todas as garrafas estavam rachadas, quebradas ou sem tampa, porque o gelo havia saído da garrafa. Esse fenômeno acontece porque o gelo ocupa mais espaço que a água no estado líquido. Diversas evidências sustentam as atuais teorias da evolução que mostram que as espécies têm surgido, desaparecido e mudado ao longo de milhões de anos, desde que a vida surgiu na Terra. Um registro retratado na imagem é importante para o estudo. Aqui você pode observar que o fóssil do Archaeopteryx, né, é uma espécie de réptil com penas e asas.
É um animal em transição. Cadê a professora que vai te acompanhar? Então é um réptil. Tem que ter um pouquinho de paciência que, apesar de estarmos no PL, isso aqui é uma escola. Tem alunos transitando para lá e para cá. Então, esse é um réptil que está em transição. Então, está em transição para as aves. Qual era a pergunta? Desaparecido e mudado ao longo de milhões de anos, desde que a vida surgiu na Terra. Um registro retratado na imagem é importante para o estudo da evolução das espécies. Algumas modificações do nosso corpo marcam um período do desenvolvimento humano, pois deixamos de ser crianças e vamos nos tornando adultos. Algumas dessas modificações são crescimento de pelos no rosto, nas axilas, no peito e ao redor dos órgãos genitais, desenvolvimento dos seios, aparecimento de espinhas e acne, engrossamento da voz, aumento dos quadris, entre outros. São mudanças, faltou um ponto aqui, depois eu coloco. São mudanças exclusivamente masculinas, engrossamento da voz. Os seres humanos e outros organismos multicelulares complexos possuem sistemas de órgãos que trabalham juntos, realizando processos que nos mantêm vivos. A função de nutrição do corpo humano depende da atividade integrada de alguns sistemas, como digestório e circulatório. A cadeia alimentar apresenta seres de diferentes níveis tróficos, cada um com seu papel ecológico. Nesse caso, os fungos têm como função decompor e reciclar nutrientes de seres mortos. Em diferentes épocas e culturas, o eclipse era atribuído à ação de dragões, lobos, porcos ou serpentes que devoravam o sol ou a lua. Magos ou bruxos eram então convocados para expulsar os monstros, entre aspas, os maus espíritos. Hoje sabe-se que um eclipse ocorre quando a luz que chega a um lugar é encoberta por um objeto. Os eclipses acontecem porque o Sol realiza movimentos de rotação, mas isso aqui não. O Sol se movimenta ao redor da Terra, também não. A Terra se movimenta ao redor da Lua, negativo. A Terra está sempre em movimento. A imagem mostra um tipo de poluição comum nas grandes cidades. Para se proteger desse tipo de poluição, devemos utilizar transporte público? Não, porque no transporte público, apesar de ser proibido, tem muita gente que usa celular em volumes altos, não usa o fone. Fazer manutenção dos carros? Também não, nem todo mundo tem carro. Ouvir música em ambiente fechado? Também não vai resolver, porque você vai ter aquele cidadão que passa em frente à sua casa com um veículo fazendo propaganda de algum produto, volume altíssimo. Então, dependendo da extrapolação, porque o ouvido humano tem um limite de decibéis que a gente aguenta, né? Dependendo do abuso que está sendo imposto, você liga para o disque silêncio. Tá aqui, ó. Essa alternativa aqui. Dependendo do horário, dependendo da intensidade do som, muito, extrapolando muito, você liga para o disque silêncio. É assim que você deve se proteger. Quando a última árvore tombar e a vida... Vamos ler de novo, vamos começar de novo. Quando a última árvore tombar e a vida não mais florescer, talvez o homem tente respirar, comer e beber o dinheiro que tanto venera. O que o autor quis dizer com essas palavras? Que as árvores estão com algum problema desconhecido? Não. O equilíbrio ecológico está em harmonia? Também não. Como Vênus também tem um efeito estufa e a própria Terra já o enfrentou antes do homem surgir, então não há com que se preocupar? Também não. A ganância do homem está pondo em xeque o equilíbrio ecológico. É isso aí. Concluímos a atividade. Muito obrigado e até a próxima.